Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar. Você acompanha agora mais um boletim para a gente contar um pouquinho dos gargalos da produção de soja no Brasil, principalmente entendendo quais são os problemas fitossanitários aí da soja, aqueles problemas que tiram o sono do produtor e como fazer, obviamente, o controle, a prevenção desses problemas para que ele não volte a ser uma questão aí de perda de renda, perda de eficiência, perda de produtividade para a próxima safra. E claro, a gente quer aproveitar para convidar vocês também para o primeiro Fórum de Sanidade da Soja, que vai acontecer no próximo dia 21 de julho. E quem participa, quem traz mais detalhes para a gente também sobre todas essas informações de sanidade da soja nesse boletim de hoje é a doutora Mônica De Bortoli. Ela é diretora técnica do Fitos Group. E já está aqui com a gente no telão, justamente para a gente conversar um pouquinho mais sobre as novidades, as tecnologias que estão sendo apresentadas aí, que já estarão disponíveis para a próxima safra. Seja bem-vinda, doutora Mônica, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo perguntando, né, um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência, da sua pesquisa, como é que você vem acompanhando toda essa questão da sanidade aí pelo Brasil afora. Olá, Especialmente no Rio Grande do Alex. Sul, né, onde a Fitos está localizada, não é isso? Sim. Olá, Alex. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu sou Mônica De Bortoli, como já apresentada. Fico sediada no Rio Grande do Sul, na nossa estação experimental em Itaara, da Fitos. E nós temos algumas áreas dentro do Rio Grande do Sul, né? Uma área em Cruz Alta, uma área em São Cepé, que é um hub para a metade sul do Rio Grande. Então, nós já temos aí uns para fora de 15 anos de Fitos, né? Eu sou formada pela UFSM, né? Então a gente atua na área de fitossanidade já há 15 para 16 anos, trabalhando com várias culturas, com soja, milho, arroz irrigado e HF, né? E a gente tem conduzido ensaios no Rio Grande para tentar entender como que as tecnologias vão se adequando, a questão de posicionamento de fungicidas, a interação das estratégias diferentes de manejo, né? Controle cultural, controle químico, biológico. Então, hoje nós temos uma ampla área de estudos dentro das nossas estruturas aqui no Sul e na região Centro-Norte. Ou seja, tem muita informação de pesquisa aí para a gente conversar e eu queria focar, doutora Mônica, principalmente na questão da soja, né? A soja ela tem trazido algumas preocupações para o produtor, principalmente com o aumento de doenças, com o aparecimento antecipado de doenças, enfim. E queria que a senhora desse traçasse um retrato mesmo do que está acontecendo, quais são as preocupações especiais e como é que essa situação pode ser resolvida, né, na prática. Sim. Nós temos um cenário, hoje dentro do Rio Grande do Sul, de um percentual muito alto de áreas com monocultivo, né? Então, essas são áreas que no inverno tem trigo ou culturas de cobertura, mas que no verão, predominantemente soja, por muitos anos, né? E esse sistema, ele me leva a ter uma pressão de doenças muito grande, né? Nós temos patógenos necrotróficos como cercóspora, septória, as manchas em geral, que tem um processo de sobrevivência dentro dos restos culturais e também se transferem via semente. Então, esses patógenos que há muitos anos atrás eram considerados como secundários, passaram nas últimas safras a nos causar um impacto bastante grande, inclusive em algumas safras maiores do que o da ferrugem, que é a grande preocupação do produtor, né? Então, a ferrugem asiática ela é uma preocupação no caso do produtor, porque ela é um patógeno sabidamente com uma capacidade destrutiva muito grande dentro do sistema de cultivo. Então, ela tem um potencial de desfolha grande, de levar aí 20, 30, 40% da produção com grande facilidade, né? Outros patógenos que são mais localizados, né? O ídio, ele tem uma relação muito forte com o cultivar, né? Algumas variedades são mais sensíveis a ele,
e ele é um patógeno também biotrófico, da mesma forma que a ferrugem, sobrevive nos restos em plantas voluntárias de uma safra para outra, por isso que o inverno é tão importante para nós no Rio Grande, que a recém agora vai adotar vazio sanitário, né, para manejo desses patógenos que precisam de uma ponte verde. Um outro patógeno que traz preocupação é o mofo branco, né, que é um patógeno que tem uma ocorrência mais séria em áreas de altitude, acima de 600 metros, mas que tem ocorrido em áreas de altitudes menores, né? Muito em função das áreas com cobertura com cultura de nabo, com canola, que fazem com que esse patógeno possa se reproduzir na entre safra, né? E esse sim também tem um potencial de dano muito grande, e depois de introduzido na área, ele pode sobreviver aí por 6 a 8 anos, e aí nós temos que conviver com ele. Então, dentro do cenário, as doenças que preocupam são essas, né? Ferrugem no primeiro grau, né? Ela é o patógeno que o produtor mais se preocupa no posicionamento dos fungicidas, mas as manchas hoje têm causado impacto, né? Então, ferrugem, manchas, mofo branco em algumas áreas e oíde em algumas cultivares. Bom, então vamos lá. Como que se resolve essa questão da pressão pela monocultura? Como falar para o produtor não produzir soja, doutora? Eu acho que essa é um grande desafio, né? Exatamente. Tu sabe que em função disso, né? Nessa safra nós conduzimos um ensaio em vários locais. Eu tinha ele aqui na estação, nós conduzimos ele com parceria no Paraná. O Nédio conduziu na estação nossa de Planaltina, no DF, e a gente conduziu na nossa estrutura no Paraguai. Para entender exatamente isso, a interação do cultural com o químico. É um ensaio que associa diferentes níveis de palhada, né, com a aplicação de fungicida. E o que ficou muito interessante, e esses resultados a gente vai apresentar dentro do nosso seminário de apresentação de resultados da FITS daqui a início de agosto, que ele mostra um resultado muito interessante. O fungicida consegue atenuar o impacto de não ter palha em termos de resposta produtiva. Entretanto, o impacto de eu não fazer a aplicação do fungicida no momento certo, na área sem palha, é muito maior do que numa área com palha. Então, assim, muitas vezes, o pessoal pensa que o fungicida ele é uma ferramenta que dá a resposta sozinho, mas não é bem assim. Por quê? Porque o fungicida depende da planta para ser absorvido, e depende da planta para funcionar. Então, o cenário em que a minha planta está colocada vai fazer com que a minha resposta seja uma ou outra a adoção da ferramenta. Então, as nossas áreas de monocultivo elas vão seguir sendo monocultivo, porque nós temos um processo que não tem como você tirar a soja do sistema em função da renda, mas nós temos estratégias que nós minimizamos o impacto do monocultivo sobre a resposta produtiva da planta. Agora, essa questão da palha, por quê? Ou qual que é o fator que faz com que a existência ou não dela traga essa diferença para o resultado? São vários pontos. Tem uma questão de dinâmica de nutrientes do solo, né? E principalmente no caso das doenças, você tem uma barreira física à inoculação desse inóculo que está no resto cultural, no solo, e a planta. Então, você cria uma barreira física para que o respingo de chuva não realize a inoculação desse patógeno em estágios muito iniciais da planta. Então, a relação ela tem 2 pontos. A questão de barreira física e a questão de ambiente, de menos perda de água, de uma dinâmica de nutrientes melhor. Então, isso também, essa questão nutricional e de hidratação, também tem efeito na resposta do fungicida. Quer dizer, com palha, no ambiente com palha, o fungicida responde melhor. Com palhada. Sim. Muito bem. Muito bem. A outra questão, uso de variedades suscetíveis aí às doenças. Isso requer um cuidado maior? Na verdade, se a gente analisar nossas cultivares hoje, uma tendência de índice de área foliar menor, ciclo menor, né? Todas elas têm um nível de sensibilidade bastante alto a manchas, né? Todas as cultivares apresentam sintomas de manchas. E ferrugem, elas vão variar um pouco.
né? Mas nosso melhoramento está focado em caixa produtiva, né? Isso faz com que essas cultivares sejam cada vez mais sensíveis a estresses, né? Então, a questão varietal é muito em função da questão de hábito, né? E a questão de sensibilidade, todas são muito suscetíveis. Mas tomada de decisão é fundamental, então. Entender onde ele vai plantar e com Sim, que material ele vai usar, isso é fundamental. exato. E tem um ponto nessa questão de cultivares, né? Quanto mais precoce meu material for, mais sensível ele é. Por quê? Porque eu tenho cada vez menos tempo para reverter todo e qualquer dano que acontecer dentro da minha lavoura. Então, muitas vezes se migra para cultivares precoces com intenção do escape da janela de preferencial para ocorrência de doenças. E isso é uma ferramenta, uma estratégia que tem sido de muito sucesso nos produtores, nas áreas comerciais. Só que, por outro lado, esse menos tempo, o fungicida também tem um papel na questão de aumentar a longevidade de folhas, né? Então, o papel do fungicida em evitar qualquer interação de um fungo dentro dos tecidos, que isso me leva a um impacto maior em cultivares de ciclo mais curto. Isso é fundamental o produtor entender, né? Porque isso faz toda a diferença, principalmente na hora de aplicação do defensivo, por exemplo. Exato. Agora, doutora Mônica, o que a gente pode esperar para a próxima safra? Essa constatação é uma tendência, é uma coisa que a gente já vem vendo acontecer aí nos últimos anos, aconteceu só nessa última safra que a gente está conversando sobre ela. Quais as perspectivas disso acontecer também na próxima safra? A nossa perspectiva para a safra que vem é que talvez tenha a laninha, né? Ainda não está confirmado, mas o início da safra vai ser com chuva abaixo da média no Rio Grande do Sul, pelo que está se desenhando dentro das previsões, né? Então, nós teremos uma condição de estabelecimento mais seca, né? Não teremos tantas preocupações com fungos de solo, como nos anos que o outubro chove muito, né? Como Phytophthora, principalmente. Então, vai ser um ano de estabelecimento um pouco mais tranquilo, né? Entretanto, o grande cuidado que nós temos que ter nos anos que o início da safra é seco é essa questão do posicionamento da primeira aplicação, né? O pessoal fica receoso do investimento em função da seca, que pode ter quebra, mas e aí são nesses momentos que muitas vezes, que foi o que aconteceu na safra 2021, que nós tivemos, estava seco o início do estabelecimento, se segurou muito a primeira aplicação e em algumas áreas a ferrugem conseguiu se estabelecer, tá? Então, entender a importância das primeiras aplicações, a importância de colocar ingrediente ativo nas folhas do baixeiro, que essas folhas lá em reprodutivo avançado vão ser as folhas onde essas doenças vão se desenvolver e causar uma epidemia dentro da minha planta, né? Então, o grande cuidado é não esquecer que o fungicida depende da planta para funcionar no posicionamento das ferramentas na safra 21-22. Agora, nesse evento do próximo dia 21, né, o primeiro fórum de produtividade da soja aí, a gente tem algumas novidades, né, doutora? O que vem Sim. por aí? O que tem de novidade, principalmente nesse manejo da doença, especificamente aí da ferrugem? Nós temos novas tecnologias vindo para o mercado de soja e isso é muito bacana porque são todas ferramentas que vão nos ajudar numa expressão de potencial produtivo maior, né? Nós temos um novo produto, uma nova ferramenta que, aplicada via tratamento de semente, vai nos ajudar no manejo de parte aérea, né? Então, mais uma ferramenta que vai nos ajudar, o programa fungicida nos dar a resposta que tem que dar, que é proteger a planta e eu chegar até o final do ciclo sem epidemia estabelecida na minha área. Então, às vezes, o pessoal reclama com a gente, né, Alex? Mônica, mas na minha área eu não tenho doença. Muito bem. É para isso que eu uso fungicida, para não ver doença. Se eu ver doença, eu tive dano, né? Então, esse é o grande desafio na nossa área de fitopatologia, é não deixar o produtor ver doença.
E mais do que isso é fazer um manejo com integração, né, de produtos, de metodologias ou de tipos mesmo de produtos a serem utilizados, né? Sim. Essa ferramenta é uma ferramenta orgânica, né? Então, um apelo de sustentabilidade muito bacana, né? Então, nós aqui da pesquisa sempre pensamos um pouco fora da casa, né? Então, essas ferramentas, elas nos ajudam, né? Nós temos uma pressão muito grande sobre o agro, né? De usar muito produto químico, né? Mas nós temos uma racionalidade bastante boa dentro da agricultura brasileira, porque em função da quantidade de produto que se usa, nós produzimos muito mais que outros países, né? Então, tudo é o jeito que se analisa. E quando nós temos à nossa disposição uma ferramenta que é sustentável, que é orgânica, isso é muito, muito bacana. A doutora Mônica está falando especificamente do Saori. A gente conversou ontem com o Rodrigo de Miranda, aqui da PHC, e o Rodrigo já trouxe para a gente algumas informações, já antecipou algumas informações. É óbvio que a gente não quer dar spoiler nenhum aqui, né, doutora Mônica, para não atrapalhar, obviamente, o andamento do evento, mas o que dá para falar, o que dá para adiantar sobre essa ferramenta e a importância dela na composição desse manejo da ferrugem? Ela é uma ferramenta que vem para nos dar uma segurança, né? Ela atua em alguns parâmetros da epidemia e faz com que a epidemia se estabeleça de uma forma mais tênue nos tecidos, né? E isso agrega junto ao programa fungicida. Nós não estamos falando de tirar nenhuma ferramenta que nós já adotamos. Nós temos mais uma para tornar nosso sistema cada vez mais eficiente. Então, e é uma proteção que já vem lá desde o bom. início, né? Pelo que eu entendi, no tratamento de semente. Sim, né? Sim, ela vem no tratamento de semente e essa planta se comporta de uma forma mais estável, né? E também há um incremento de eficácia de controle do programa fungicida quando ela está associada à planta. E os resultados dessa Isso pesquisa... a gente vai ver, nós vamos ver no primeiro Fórum de Sanidade da Soja. A gente vai ver com mais detalhes essas informações, né? No dia 21. Pois é. Estão todos convidados. Então é isso aí, é isso que eu queria dizer. Não percam essa novidade, é mais uma ferramenta importante no manejo, no controle aí, da ferrugem asiática e também ajudando as demais doenças aí, ou pelo menos no controle delas, doenças de final de ciclo, por exemplo, que só vão se expressar, como o próprio nome diz, lá no final do ciclo, mas elas chegam na lavoura lá no comecinho, né, doutora Mônica? E por isso a proteção é muito importante, né? Sem dúvida. Pensando nas nossas produtividades, a gente teve na semana passada os dados do SESB sendo divulgados. Nós temos potenciais excepcionais para buscarmos na produção de soja. Então, essas ferramentas, elas vão ajudar com que a planta perca menos o seu potencial produtivo no campo, né? Então, quanto mais próximo dessa expressão de potencial produtivo nós tivermos, maior vai ser o retorno sobre o investimento, que é a renda que sobra para o produtor, né? Então, eu acredito que essas novas tecnologias, elas vêm a somar muito dentro do sistema produtivo. Seja ela naquela redução do estresse, né, da planta ao estresse, ou a ativação de uma chavinha ali na planta que vai fazer com que ela responda melhor a um determinado nutriente. Enfim, a tecnologia ela está indo muito forte, muito adiante aí, e a gente precisa ficar atento às novidades que vão surgindo justamente para garantir essa potencialização aí da produtividade, que é fundamental. A gente ficou muito tempo empacado naquelas 50 sacas por hectare. Sim. E a gente precisa mudar esse patamar aí urgentemente. Sim. Nós temos um fato inédito na safra 2021, que foi essa valorização, né, da commodity, que nunca se esperou a soja chegar ao valor que chegou, né? E evidentemente que ela puxa todos os custos de produção para cima, né? Então, quanto maior a eficiência do produtor, né? Não se busca só a resposta nas ferramentas, mas que o produtor tenha uma eficiência produtiva cada vez maior. Fazer mais com menos.
É isso. E as dicas, portanto, no primeiro Fórum de Sanidade da Soja, que vai acontecer no próximo dia 21 de julho. O Notícias Agrícolas transmitindo aí o evento a partir das 4 horas da tarde. A doutora Mônica participando do evento, certo, doutora? Sim, estaremos lá. Isso Vai aí. fazer um bate-papo bastante bacana. E Não perca. com a possibilidade de interação, perguntas e respostas Sim. aí, para quem ficar com alguma dúvida ou tiver alguma curiosidade em conhecer mais a tecnologia. E, obviamente, todos os desafios da produção, né, da produção agrícola, em especial da produção de soja no Brasil. Isso aí. Doutora Mônica de Bortoli, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, e a gente se encontra no dia 21 aí com essa novidade, portanto, para o manejo não só da ferrugem, mas, enfim, com foco aí bastante na ferrugem, na proteção da planta, para que a gente tenha uma resposta positiva no final das contas e que o resultado seja uma melhor renda aí para o produtor. Obrigado, volte sempre, doutora. Muito obrigada. Até a próxima. Nos vemos no próximo evento. É isso aí. Dia 21 de julho, às 4 horas da tarde. Obrigado, um abraço. Obrigada, até lá. Tá aí a doutora Mônica de Bortoli aqui com a gente, explicando, portanto, o que mudou, né? O que vem mudando na produção de soja no Brasil, os cuidados, as doenças que têm trazido alguma preocupação aí para a produção e as novidades do manejo e controle mais eficiente dessa doença. Vai ser um fórum bem legal e já fica o convite para que você participe com a gente aqui, mandando as suas perguntas, interagindo com os pesquisadores que vão participar, conhecendo as novas ferramentas aí para que os resultados de produção sejam melhor expressados. Grande abraço para você e até a próxima.